Gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. E não só o Evangelho, hoje o nosso estudo do Livro dos Médiuns, que para quem não sabe, sai todas as sextas às 19 horas no canal Espiritismo Raiz Estudos, será aqui. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Já peguem um copo d'água pro Evangelho, tá? Por mais que iremos fazer o estudo primeiro, o Evangelho a gente vai fazer logo em seguida, então já pega seu copo d'água, né, pra você não esquecer nem nada, tá? Também me conta como você tá? Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Estarei aqui à disposição, porque eu vou dar um tempinho até as pessoas entrarem, tá? Então, me contem aí como vocês estão, como foi a semana de vocês, né? Amanhã já é sábado, tá? Ou seja, tá passando muito depressa, muito rápido, e cá estamos, ok? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Boa noite. Oi, boa noite, Vicky. Boa noite, Vicky. Como vocês estão, gente? Como é que vocês estão? Me contem aí como tá. Deixa eu só pegar aqui o iPad que eu vou usar pra poder fazer o estudo. Prontinho. Tá aqui. E aí, galerinha, como vocês estão? Como tem passado? Me contem como foi a semana de vocês. Ah, uma coisa muito importante, gente. O evangelho hoje é a cólera, tá? Capítulo 9. Bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos, tá? É um texto muito importante e que é ótimo, né, que a gente possa abordar hoje. E além disso, teremos nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos lá, né, gente? Deixa eu fazer explicações básicas aqui pra vocês entenderem. Deixa eu só me arrumar que eu tô aqui, ó. Gente, seguinte, pra quem não sabe, no canal Espiritismo Raiz Estudos, eu faço o estudo do Livro dos Médiuns, certo? E o estudo do Livro dos Médiuns, ele é resumido em duas partes, né? A primeira parte, ela é composta por 4 capítulos. E a segunda parte é muitos capítulos, certo? Agora, hoje, é o marco que encerramos a primeira parte, tá? Ou seja, encerramos os 4 primeiros capítulos, certo? E agora vamos para a segunda parte. Só que hoje, né, para quem acompanha, sabe que no episódio passado eu fiz uma avaliação, né, uma provinha para que vocês fixassem melhor os ensinamentos que a gente aprendeu, né, durante os episódios, com 10 questões. Né? E aí eu deixei a prova lá disponibilizada. Além disso, eu deixei também todos os resumos que eu fiz, tá? E usei durante os estudos. Então, tá tudo lá. Se você for no YouTube e procurar o vídeo, você vai encontrar. Tá tudo em PDF. E aí, eu trouxe hoje a provinha, né? Pra gente responder juntos. Então, hoje responderemos juntos aqui, em live mesmo. Inclusive, eu até quero saber se vocês gostam de aulas ao vivo, tá? Porque eu poderia trazer, né? Porque se são 4 vídeos por mês, eu poderia trazer 2 ao vivo, ou 1 ao vivo e 3 gravadas. Comentem aí, gente. Eu quero saber se vocês gostariam de aulas ao vivo, né? Enquanto a gente interage juntos. Porque eu acho legal, eu gosto dos dois jeitos, né? Tanto gravado quanto ao vivo. E aí, é isso. Hoje eu vou estar respondendo as questões aqui com vocês. Essa live, ela vai pro canal dos estudos, tá? Pra quem não tem, por exemplo, não tem Instagram, poder também ver as respostas, ver se errou, ver se acertou. E aí, a partir de semana que vem, a gente vai começar a segunda parte. Que, pra quem não sabe, a segunda parte do Livro dos Médiuns, ela é todo o desfecho, ela é toda a polpa do Livro dos Médiuns. Então, assim, tudo que a gente viu até agora, a gente vai ver muito também nos próximos capítulos. Mas agora, gente, é tudo... são outros assuntos, enfim, é muito interessante, tá? E além disso, então, a gente vai responder essas questões e depois vai fazer o evangelho. Por quê? Porque não pode ficar sem evangelho, né, gente? Hoje é sexta, o dia que os obsessores tá tudo solto aí, porque é final de semana, né? Então, vai iniciar o final de semana, então tá todo mundo querendo sair, querendo beber, querendo usar droga. É os dias que os obsessores mais adoram, sexta, sábado e domingo. Então, vamos fazer evangelho para nos proteger, né? Claro, isso é muito importante. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. E aí é isso, gente. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, tá? Só vou dar mais uns minutinhos para as pessoas entrarem e já vamos iniciar.
Vicky, boa noite, Vicky linda. Explica, por favor, o que significa zumbido no ouvido na visão espiritual. O zumbido no ouvido, ele é parte da mediunidade, né? Então, às vezes a pessoa tá começando a despertar, tá começando... Tem gente que vê vulto, tem gente que escuta coisa, tem gente que tem zumbido no ouvido, tá? Então, é legal, por exemplo, se você já é... Nossa, que dicção, hein? Familiarizada com a espiritualidade, você já estuda, né, por exemplo, o livro dos espíritos, assim, né, tem um conhecimento, é legal você fazer o livro dos médiuns, tá, o curso ainda, eu acho que vai ser até mais prático para você fazer, e também, se você puder e quiser, procurar um centro espírita, é bem legal, tá, porque assim, não é claro que todos nós somos médiuns, tá, isso é fato, todos nós somos médiuns, Kardec já conclui isso, mas nem todos são médiuns ostensivos, então é legal a gente ir atrás para poder, né, desenvolver para ver o que acontece. Hoje estou bem, a semana foi difícil, mas consegui vencer. Eu também, amiga, parabéns. Fico feliz por você. Boa noite, linda. Boa noite, gente. Vale nota? Não, gente, é claro que não, né? Se eu pudesse, se a gente tivesse de fato numa escola, ia ser divertido, eu corrigia as provas, eu ia adorar fazer isso. Mas não vale nota, né? Mas é mais para você mesmo avaliar os seus conhecimentos. E se você, por exemplo, não for tão bem, é porque você precisa prestar um pouco mais de atenção, né? Buscar focar mais nisso. Se você for bem, ótimo, você aprendeu o que, né, deveria ele ter aprendido e tá tudo certo. Mas, enfim, é mais pra gente testar os nossos conhecimentos. E isso, gente, eu não faço só pra vocês, tá? Eu faço pra mim também, porque eu tenho uma dificuldade em aprendizado muito grande. Pra quem não sabe, eu sou diagnosticada com TDAH e eu tenho ansiedade. Então, assim, é muito difícil pra mim estudar alguma coisa. Por mais que seja uma coisa que eu ame, né? Claro que o TDAH, ele tem o hiperfoco. E o meu hiperfoco, às vezes, ele ativa e aí vai tudo certo. Mas, assim, não é sempre também, gente. Tem dia que a gente não tá afim, que a gente tá desanimado, mas tem que fazer, tem que estudar. Então, assim, essa prova, ela também serviu pra mim, né? E os resumos que eu faço e disponibilizo para vocês também é para mim, porque eu sei que se eu só ler um livro, gente, a leitura, ela só faz com que a aprendizagem seja 10%. Então, assim, não adianta você só ler, entendeu? Você tem que ler, você tem que grifar, se você ler no livro, né? Tem que fazer anotações, tem que, né, tomar nota, tem que fazer essas coisinhas básicas, pois se você quer de fato aprender, se você quer só fingir que você tá aprendendo, aí você só lê. Mas assim, claro que eu sei que tem pessoas que têm uma facilidade absurda de gravar assim que só lendo. Mas isso é menos, né? Não é todas as pessoas, é uma minoria. Então, assim, tome nota, faça uma anotação, coloca, sei lá, o estudo na TV e vai anotando no celular, se você não gosta de escrever, enfim, não sei. Mas dá um jeitinho para poder fixar na tua mente, porque isso, gente, não vai nunca ser ruim para você, tá? Pelo contrário. Oi, Vicky, boa noite, Vicky. Ao vivo, sim, top. Sim, boa noite, Vicky. Vicky, o povo rico da cidade tá vendo, tudo vendo. O povo rico da cidade tá tudo vendo o nosso Lar 2. Sim, o nosso lar, ele tá, assim, tá sendo muito assistido. Eu fiquei surpresa, porque, assim, a gente sabe que, primeiro, que o cinema nacional não é muito visto, né? Convenhamos. E um filme espírita, né, que ainda é um tabu muito grande para as pessoas, eu fiquei feliz, porque quer dizer que cada vez mais as pessoas estão se interessando e estão indo atrás da espiritualidade. E isso é ótimo, porque de fato, gente, estamos cada vez mais caminhando para a regeneração, tá? Bora começar. Boa noite, Vicky, obrigada pela oportunidade do Evangelho. Boa noite. Deixa eu ver. Boa noite. Tá fazendo o que aí? Eu tô esperando pra gente começar o estudo. Com certeza. Vicky Princesa, você gosta do xamanismo? Olha, gente, eu já li, tá? Pra quem não sabe, gente, eu conheço, assim, várias religiões, porque antes de eu ser espírita, eu dei uma... Porque, assim, eu tava tentando encontrar, né, respostas. E eu nunca encontrava, então eu acabei tendo que conhecer algumas religiões. Então eu conheci a Wicca, né, que foi uma religião que eu fiquei por um bom tempo, a bruxaria natural, o satanismo, o evangélico, né, que foi a igreja que eu nasci em lar, que as pessoas eram evangélicas, o catolicismo um pouco, né, nunca foi assim, nunca fui tão apegada. E o xamanismo eu também já li sobre e eu já estudei sobre. Olha, gente, o que acontece? Eu acho que o xamanismo ele tem os pontos positivos, como toda religião tem seus pontos positivos,
Mas tem coisas que eu não concordo, né? Como também nas religiões. Por quê? Porque eu sou espírita e, pra mim, hoje em dia, o espiritismo ele faz mais sentido. Por exemplo, o xamanismo ele acredita que muitos mentores eles são animais. Né? Sendo que no espiritismo, nós sabemos que os animais estão numa categoria da evolução inferior. Por mais que às vezes né, as pessoas falem, nossa, os animais são mais inteligentes que os humanos, que não sei o que lá. Sim, de fato, eles são muito inteligentes, eles são muito espertos. Mas, se vamos seguir o que o Kardec falou, que é do átomo ao anjo, né? Seguindo essa ideia, os animais, eles estão ainda abaixo do ser humano, porque eles não são seres racionais, né? Os humanos, eles já têm aí a parte da racionalidade. Então, eu não concordo, por exemplo, com isso. Mas eu acho que sim, é uma religião que ela tem os seus pontos positivos, eu acho legal, eu gosto muito, gente. Isso é uma coisa que eu gosto pra caramba, inclusive noite passada eu dormi escutando. Eu gosto muito de músicas xamânicas, mas não é músicas com letras, músicas instrumentais. Então aquelas flautas xamânicas, né, de índio, eu adoro, eu sou apaixonada. E eu escuto muito isso em casa pra dormir principalmente. Então assim, igual eu falo, tem seus pontos positivos, os pontos negativos, né, como todas as religiões que eu já estudei, tá? Claro que tem umas que tem mais pontos negativos do que positivos, claro. Boa noite. Um estudo mais ativo. Leitura é muito fácil e não grava na mente. Exato, exato. Nosso lar é top, também acho. Boa noite. Muito feliz que as pessoas estão vendo o nosso lar. Fui na estreia para levantar Ibope. Isso mesmo, tem que ir, gente. Tem que dar uma moral pro espiritismo. Tá ótimo. Eu sigo a filosofia xamanista, hinduísta, budista, mas não como religião. Legal? São religiões que têm alguns ensinamentos bem legais, né? Tem seus pontos positivos. Galera, pode começar o estudo do livro dos médiuns? Vamos fazer bem rápido, tá? Porque como é só a gente ver a prova, né, e responder, que eu vou responder aqui junto com vocês, enquanto quem fez o estudo vai conferindo quais são suas respostas que você colocou. Quem não fez, fica aqui também. Por quê? Porque são perguntas legais e que vão agregar para tua vida, porque são relacionadas ao espiritismo. E aí depois vamos para o evangelho, beleza? Então esse é algo, ainda mais hoje que o texto é a cólera, então também precisa de um tempo para isso, ok? Vou tomar um gole de água aqui, porque não é fácil. Vamos lá, galera. Pode, joinha. Beleza, galera. Bom, a avaliação, primeira parte do livro dos médiuns. Galera, eu fiz nessas 10 questões baseadas nos 4 capítulos da primeira parte. Começando pela primeira pergunta. Qual é a diferença entre ser espírita e ser espiritualista? Essa pergunta ela estava relacionada com o primeiro capítulo, tá, da primeira parte do livro dos médiuns, que é a espíritos. Né, que Kardec ele faz toda essa questão do porquê que as pessoas não acreditam em espíritos, que é muito baseada na ignorância, né? Vimos isso. Ele também pergunta, ele questiona muito sobre o céu ou o inferno, porque muitas pessoas falavam sobre isso e falam até hoje, né? Então ele traz ali um lado racional. E ele fala sobre essa questão de espírita e espiritualista, né? E qual é a diferença? Ser espiritualista, gente, é uma pessoa que ela acredita em algo depois da morte. Então ela não é uma pessoa ateísta, né? Os ateístas, o que eles acreditam? Que quando eles morrem acaba tudo, ou seja, não tem nada depois da morte. Uma pessoa espiritualista acredita que algo vai acontecer depois da morte dela, entendeu? Então assim, um evangélico, ele é espiritualista. Um católico, ele é espiritualista, porque ele acredita que alguma coisa vai acontecer depois que ele morrer, né? Ou seja, né? E assim vai. Agora, ser espírita é diferente, né? Porque temos aí um estudo que é acreditar na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, né? E aí tem muitos e outros pontos que a gente vê quando a pessoa é espírita. Por exemplo, seguindo a codificação de Kardec, né? Sobre reencarnação, sobre todos os ensinos que ele traz. Então essa é a grande diferença. Espiritualista apenas acredita que depois da sua morte acontece alguma coisa, né? Ou seja, a alma dele vai sobreviver e ele vai tomar alguma decisão, vai acontecer, ou vai pro céu, ou vai pro inferno, enfim. Aí há muitas respostas para isso, porque os evangélicos acreditam numa coisa, católicos acreditam em outra, e assim por diante. Então, espiritualista é isso, né? Igual eu falo, ateísta é o que não acredita em nada. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta. Vão marcando aí, gente, que eu tô muito curiosa. Quem fez o estudo comigo, marca aí se essa você acertou, tá? Lembrando que no dia que eu disponibilizei a prova, eu deixei os resumos, ou seja, eu entreguei as respostas na mão de vocês, né? Então, eu espero muito que todo mundo tenha gostado aí, tá? Quero saber se vocês acertaram. Agora, galera, a segunda pergunta... Ops, tem cachorros latinos, ignorem, tá? A segunda pergunta
alma e corpo são a mesma coisa? Né? Qual a diferença entre eles? Bom, primeira resposta, não. É óbvio que corpo é uma coisa e alma é outra, né? A alma, gente, ela é o ser principal, tá? Ponto. Gente, é claro que vocês não precisam ter respondido exatamente como eu tô falando aqui, tá? Respondam nas suas palavras, da forma de vocês. Mas tem que dar o mesmo sentido que eu tô falando aqui, claro. A alma, galera, é o ser principal. O espírito, a alma, é o ser principal. O corpo é só um acessório. O corpo, já tivemos diversos corpos. Hoje eu sou a Vitória, mas numa outra vida eu fui a Joana, na outra vida eu fui a Maria, e assim por diante, entendeu? O espírito é sempre o mesmo. Então, quando eu fui a Joana, o meu espírito era o mesmo. Quando eu fui a Maria, o meu espírito era o mesmo. O espírito continua. E quando eu desencarno, o meu espírito ele vai prosseguindo, evoluindo. Então, essa é a grande diferença, né? O corpo ele é só um acessório que é utilizado para você viver nesta vida agora, de agora. Mas no teu futuro, na tua próxima vida, por exemplo, você não vai estar com esse mesmo corpo. Entendeu? Mas o seu espírito vai ser sempre o mesmo. Por isso que é tão importante a gente cuidar desse lado espiritual e elevar a nossa vibração sempre, claro. Então essa é a resposta da segunda pergunta. Comentem aí se vocês acertaram ou erraram, etc. Agora aqui, a terceira pergunta, ela é muito boa, porque eu acho que eu já tive dúvidas sobre isso e eu sei que muita gente também já teve dúvidas sobre isso. Existe céu ou inferno? Para onde vamos ao desencarnar? Kardec, gente, isso eu vou até pegar para ler, porque Kardec ele pergunta aqui, ó, admitindo, né, vamos lá, eu vou ler aqui, que eu tô no meu resumo, inclusive, que você pode adquirir ele lá no YouTube, tá? É só ir lá que tá todos os links em PDF, tá? E aqui tá, o que acontece, né? Existe céu e inferno? Vamos ver. Admitindo que o espírito é imortal, um dos maiores questionamentos da humanidade sempre foi: para onde vamos após a nossa morte? E isso é um questionamento que temos até hoje. Muitas pessoas que não conhecem o espiritismo não sabem o que acontece depois que morremos. As pessoas ficam na dúvida. Será que existe céu e inferno? Né? Será que existe aquele céu eterno, aquele inferno eterno? O que será que é? E aqui a gente eu trouxe, né, uma questão, a questão 1012 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se existem lugares específicos no universo destinado às penalidades ou aos prazeres do espírito, conforme seu mérito. E o espírito responde que cada um tira de si, essa frase é muito bonita vocês anotarem, tá? Cada um tira de si a sua felicidade ou sua desgraça, tá? Uma ação gera uma reação. E como estamos por toda parte, ou seja, tem espíritos por toda parte, não existe um lugar fechado para isso. Ou seja, não existe um lugar próprio chamado inferno, né, que você vai ficar lá eternamente. Da mesma maneira que também não existe um lugar próprio chamado céu, que você vai ficar lá eternamente. Não. Existem sim lugares, por exemplo, as colônias espirituais, que alguns espíritos ficam, como também existe um umbral, só que o umbral às vezes está na mente da pessoa, não é nem um lugar fixo. A pessoa, o espírito, né, projeta isso. Inclusive, em nosso lar, vemos que tem pessoas que estão lá no nosso lar, estão lá na colônia nosso lar, deitadas, dormindo dentro do umbral que é dentro da cabeça delas, que elas estão perturbadas, que elas dormem, ó, por um tempão, porque estão vivendo aquele inferno dentro do próprio espírito lá, entendeu? Enquanto estão lá. Então, assim, não existe lugar específico para isso, tá? Pois até aqui o espírito mesmo fala, quem quer conferir, galera, pega o Livro dos Espíritos e coloca na questão 1012, tá? Pois, de fato, estamos por toda parte, tá? E ainda, para complementar, para os espíritos encarnados, ou seja, nós, né, eles são mais ou menos felizes, ou seja, a gente pode ser mais ou menos feliz, conforme o mundo que nós habitemos. Então, estamos num planetinha Terra, que é um mundo de prova e expiação, que não é fácil, então aqui realmente não é pra gente ser totalmente feliz, né? Claro que a gente tem nossos momentos de felicidade, mas também temos os nossos momentos de infelicidade. Então, de fato, né? Estamos num planeta. Agora, por exemplo, se formos para Sirius, é um planeta feliz, então a gente seria muito mais feliz. Agora, se a gente for para Quiron, é um planeta muito menos feliz que a Terra. Então, não é fácil. Não é fácil. Bom,
Essa foi a resposta da terceira pergunta, tá? Quem tem dúvida, vão vendo aí o que vocês anotaram de resposta e vão marcando certinho, tá? Porque eu quero muito saber. Agora, a quarta pergunta que eu fiz da avaliação foi: quais são as 3 perguntas que Kardec recomenda fazer para uma pessoa ao iniciar uma discussão sobre o espiritismo, né? Então, o que acontece? Kardec, nos estudos que ele fez, ele constatou, ele desenvolveu aí um método de 3 perguntas, para que quando você for começar uma discussão, né, um debate com alguém que gosta, né, que quer falar de espiritualidade, quer falar de espiritismo, é legal você ter essas respostas, tá? Porque você tendo essas respostas, você vai saber o que fazer. Então, às vezes, nem vale a pena a tua discussão. Gente, é sério, tem pessoas que são ignorantes demais ainda. E aí você ficar perdendo tempo com uma pessoa que não vai abrir os olhos, é melhor você perder seu tempo não, né? Otimizar o seu tempo ajudando uma pessoa que quer mesmo, de fato, abrir os seus olhos. Então, assim, essas perguntas que Kardec traz, elas são muito lindas. E a gente encontra elas no capítulo 1, tá? Capítulo 1, nossa, tô maluca. Capítulo 1. Cadê, gente? Eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Quer ver? O capítulo 1, ó. Kardec coloca uma base para iniciar uma discussão, sendo essa base resumida em 3 perguntas. A primeira pergunta para você iniciar uma discussão com alguém sobre religião, sobre o espiritismo, é se a pessoa acredita em Deus. Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque quem não acredita, vai ficar muito mais difícil você começar uma discussão, né? Agora, 2. Acredita ter uma alma? Ou seja, você acredita que além desse teu corpo, além da matéria, existe uma alma dentro de você? Essa é uma outra pergunta muito importante que devemos fazer quando estamos fazendo uma discussão, né, entrando num debate sobre espiritismo, principalmente. Ou sobre religião, no geral, e você quer dar a tua opinião. E agora a terceira pergunta, que é muito importante, acredita na sobrevivência da alma após a morte? Então, se a pessoa responder que sim na primeira, sim na segunda e sim na terceira, vai fundo, né? Conversa com ela, debata, dá sua opinião, ela dá dela, vai ser interessante. Agora, se a pessoa recusar, né, ou seja, acreditar que que a alma dela não sobrevive após a morte, né, não acreditar em Deus, não acreditar ter uma alma, né, já corta, porque assim, não vale tanto a pena você perder seu tempo, né, mostrando aí, tentando dar sua opinião para uma pessoa que de fato não quer ouvir, tá? Então, tenha essas perguntas em mente. Então, essa foi a resposta, galera, para a pergunta da avaliação número 4 do curso. Agora, gente, a quinta pergunta que eu falei foram: quais são os 3 pilares do espiritismo, né? O espiritismo, ele é baseado em 3 pilares. E os 3 pilares, essa resposta é bem objetiva: ciência, filosofia e religião, né? Nossa, Vicky, espiritismo é ciência? Sim, porque Kardec, ele usou uma base do estudo, né, do experimental, a ciência experimental. Então, tudo que ele faz, tudo que Kardec codificou, não foi tirado da imaginação dele. Ele estudou, ele se dedicou, ele se esforçou muito, gente. Vocês não têm ideia, entendeu? Então, assim, de fato, tá? Então, os 3 pilares do espiritismo, se alguém um dia perguntar, e aqui na avaliação: ciência, religião e filosofia. Beleza? Agora aqui, ó, qual o princípio dos fenômenos espíritas? Essa eu acho que talvez algumas pessoas possam ter confundido, pode ter coisas, né, que vocês podem ter pensado, não sei, né? Inclusive, por isso que eu queria ver a avaliação de vocês. Mas a pergunta, né, igual eu falei, qual o princípio dos fenômenos espíritas? Nada mais, nada menos que a sobrevivência da alma após a morte. Por quê? Os fenômenos espíritas vêm de espíritos. Então, quando você escuta um toque-toque na sua mesa, né, e não é você, e não é nada de outras coisas, né, é de fato um espírito, é porque o espírito, ele prova que ele sobreviveu, que a morte não fez com que ele acabasse, que ele morresse para sempre, eternamente. Não. Que ele mostra com esse toque-toque, ou com mensagens, ou com psicografias, que o corpo, de fato, foi só um acessório e que o espírito dele permanece vivo, tá? Então, o princípio dos fenômenos espíritos é nada mais, nada menos que a sobrevivência da alma após a sua morte. O espírito prova que está vivo e que está ali presente. Então, olha só que legal, gente. Essa eu achei uma pergunta super legal.
Agora, a sétima pergunta foi por que Jesus impactou tanto a sociedade? É porque a gente vê quantos homens passaram na Terra que trouxeram ensinamentos interessantes e Jesus... Respirando fundo aqui. E Jesus... Até esqueci o que eu ia falar. E Jesus marcou a sociedade de uma maneira absurda, né? Temos até antes de Cristo e depois de Cristo, né? Jesus, ele trouxe aí um marco muito grande para a sociedade. E por que isso? Porque antes, gente, vamos pensar. Se hoje ainda tem pessoas cruéis, tem pessoas ruins, se 100 anos atrás existiam pessoas mais ruins ainda, né? Se a gente pega 1800, né? O mundo era horrível, gente. O mundo era, nossa, era horrível. De 1 a cada 10 pessoas, né? 9 viviam em pobreza extrema. Gente, o mundo, ele era podre há uns 200 anos, 300 anos atrás. Não pensem que hoje a gente tá pior. A gente não tá pior. Hoje estamos muito melhor. Vocês não têm ideia, tá? E agora imagina 2000 anos atrás. Apenas 2000 anos. Gente, os humanos, eles eram muito podres, tá? Então, assim, quando Jesus, um espírito tão evoluído, que é o governador do nosso planeta, Jesus Cristo, apenas isso, Jesus Cristo, veio pra cá, é óbvio que ele impactou a sociedade trazendo o amor, trazendo ensinamentos para que as pessoas mudassem a moral delas. Antigamente, gente, há 2000 anos atrás, você acha que as pessoas se importavam em fazer o bem? Tá? Vocês acham mesmo que há 2000 anos as pessoas se importavam se elas estavam fazendo o bem ou não, se elas estavam sendo boas pessoas ou não, se elas estavam agindo de maneira correta ou não? Claro que não, elas não estavam nem aí pra isso. Elas seguiam uns ensinamentos super assim antiquados, que não tinha pé nem cabeça, né? Claro que muitos seguiam ali o que Moisés trouxe, mas ainda não era tudo, porque Moisés mesmo não pôde trazer tudo. Porque o povo não entendia, então teve que passar mais um período, e aí veio Jesus, porque o povo não entendia. Então, assim, Jesus, gente, impactou, mudou, transformou a sociedade. Ele trouxe o amor, ele trouxe o amar ao próximo, ele trouxe a empatia, o se colocar no lugar do próximo. Pois Jesus é amor, né? E morreu por nós. Então, assim, para vocês verem como de fato as pessoas eram super atrasadas e super primitivas. Simplesmente mataram o cara por amar, por ensinar a amar. Entendeu? Então, olha só. E de fato, gente, isso é a verdade, tá? E a tendência agora, passou depois de 2000 anos, é as coisas melhorarem mais e mais. Estamos saindo de um mundo de prova e expiação para a regeneração. Então agora, gente, quanto mais espíritos estão vindo para a Terra e os outros estão saindo fora, as coisas elas vão melhorar cada vez mais, tá bom? Agora... A 8ª pergunta. Gente, os cachorros estão latindo, mas faz parte. Vocês sabem que eu não controlo isso, infelizmente. Por qual motivo... Essa também é uma pergunta bem objetiva que eu deixei aqui para, né, vocês fazerem. Qual o maior motivo de não acreditar em espíritos? Né? Hoje ainda existe uma parcela, né, de pessoas ainda relativamente grande que não acreditam em espíritos. Antigamente era pior, né? Existia mais pessoas que não acreditavam. Hoje, a cada tempo que passa, vai diminuindo isso. Né? Mas ainda há muitas pessoas que não acreditam. E a maior resposta para isso é a ignorância, é por ignorância. As pessoas não estudam, não vão atrás e também não querem saber. E ainda há umas que digam, mesmo que eu visse, não acreditaria. Então tem pessoas assim que falam que mesmo se vê um espírito na frente dela, ela não vai acreditar que aquilo existe. Ela vai encontrar outras formas. Então assim, de fato, essa é a maior mesmo resposta para isso. A ignorância do ser humano. Fazer o quê? Isso a gente tem que aguardar, né? Porque são espíritos que ainda não estão preparados para isso. Né? Nós já estamos, eles ainda não. Isso faz parte também da evolução. Porque um dia fomos como eles. Olha só. E um dia eles serão como nós, né? Agora, gente, já estamos terminando, tá? São 10 perguntas, estamos na 9ª. No capítulo 3 da primeira parte, Kardec busca classificar a classe dos materialistas, dos incrédulos e dos espiritistas. Cite uma classe de cada categoria, né? Então aqui, no capítulo 3, gente, eu vou até pôr aqui para vocês verem também, Kardec, de fato, Kardec era muito esperto, muito inteligente, né? Não fazia nada sem pensar. Então, de fato, ele trouxe, né? Ele categorizou a classe dos materialistas. Ele observou que existiam várias, né, classes de materialistas, várias classes de incrédulos. Então, eu vou ler aqui uma, né, para vocês
saberem. Tem os materialistas por sistemas, que são os materialistas que negam tudo. Conhecemos, eu garanto que você conhece uma pessoa que é assim, eu conheço. Que nega tudo a todo custo e não acredita em absolutamente nada que foge da matéria. Então, tudo que não está baseado na matéria, ela não vai acreditar. Agora, da classe dos incrédulos, eu vou colocar aqui os incrédulos por orgulho. Existem muitos incrédulos por orgulho até hoje, que são o quê? Por espírito de contradição, indiferença, leviandade, eles falam que eles não acreditam. Então, eles querem apenas te contradizer. Eu não acredito nisso, eu não quero acreditar nisso, e pronto, acabou, eu não vou acreditar nisso. Né? Às vezes é pura infantilidade, né? Pode-se dizer assim. E tem também o espírita sem saber, né? É uma variedade desses indecisos. Sem nem saberem o que é espiritismo, possuem o sentimento inato aos seus grandes princípios. Então, galera, da mesma maneira que tem muito espírita que não age como espírita, tá? Que são o espírita que não é espírita, né? Que faz totalmente o contrário a todos os ensinamentos que a gente segue, tem o espírita sem saber que ele é espírita, né? Então, há pessoas que, gente, são, assim, espíritas total, que você olha, a pessoa é bondosa, ela segue os princípios, ela tem uma moral boa, ela busca dar o melhor dela, fazer o melhor pra ela e para os outros, né? Ajudar os outros, ela tem um carinho, uma empatia, um amor muito grande, mas ela não é espírita. Às vezes ela nem sabe o que é espírita, né? Então, assim, olha só, né? Então, às vezes, não é religião que leva pro céu, não, gente. É o teu amor, é a tua feita do bem, é o teu auxílio ao próximo. Isso é o teu auxílio pra si mesmo também, né? Se ajudar, se melhorar. E agora, galera, por último, para terminarmos essa avaliação, tá? Lembrando que todo esse estudo que eu tô trazendo aqui hoje, ele está disponível no YouTube. É só vocês irem no YouTube e digitar Curso Livro dos Médiuns, canal Espiritismo Raiz Estudos. Eu estou estudando o Livro dos Médiuns. Então, aqui, direto das pessoas que estão aqui, me mandam mensagem falando: eu quero desenvolver mediunidade, eu quero escutar meu anjo da guarda. Galera, tem que estudar. Né? Às vezes você vai passar anos estudando, mas não vai escutar seu anjo da guarda, mas é porque você não é uma médium ostensiva, por exemplo. Mas a tua intuição pode aflorar, a tua sensibilidade pode aflorar. Então, assim, gente, quanto mais vocês se esforçam na espiritualidade, se estudam, se dedicam, mais vocês têm chances, né, de ir aflorando isso. Então, não deixem de fazer o curso. Sai vídeo toda sexta-feira às 19 horas. Hoje que eu fiz aqui ao vivo, mas eu faço lá no YouTube, ok? E agora, por último, mas não menos importante, para podermos ir para o Evangelho, no capítulo 4, Kardec traz vários sistemas de pensamentos que foram e são utilizados até hoje para combater o espiritismo. Cite 3 desses sistemas. Então, gente, no capítulo 4, o que acontece? Deixa eu pôr aqui também, porque eu quero falar aqui com vocês. No capítulo 4, Kardec ele percebe que as pessoas elas têm várias linhas de pensamentos que elas acreditam e usam para poder negar o espiritismo, para combater o espiritismo. E Kardec, galera, sendo Kardec, né, sabemos que é um grande professor, um grande, maravilhoso, assim, que explicou muito bem, traz essas linhas de pensamento. Então, ele traz vários sistemas que as pessoas podem utilizar para combater o espiritismo. E hoje, né, aqui eu falei, eu nem lembro que eu falei para citar 3, né? Acho que foi isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Que eu perdi aqui. No caso aqui são 3. E aqui, galera... Opa, que eu me perdi. Vamos lá. Eu vou escolher aqui... Eu vou escolher primeiro o meu preferido, que é... Sistema do músculo instalante. Né? Estalante, perdão. O sistema do músculo instalante, né, um certo grupo, né, um moço, se vocês verem o vídeo, vocês vão entender o que eu tô falando. Um moço, né, ele trouxe esse sistema do músculo instalante que consistia em acreditar que os barulhos que as mesas faziam, né, na questão das mesas que faziam os toques-toques para responder perguntas de sim e não, etc., eram atribuídos a contrações voluntárias ou involuntárias por um tendão do músculo do pequeno perônio. Então, assim, essa pessoa, ao invés de acreditar que os toques-toques, respondendo as perguntas, né, das pessoas nas mesas girantes, eram, na verdade, um barulho que um músculo nosso, que temos, poderia ser tanto voluntário quanto involuntário, ele instalava nesse momento que fazia toque-toque. Mas é claro que essa linha de sistema ela foi combatida, porque Kardec trouxe a resposta, né? Que é o quê?
Não tem como. Porque, primeiro, se isso de fato fosse real, começa que nem todo mundo estrala. Esse músculo dos humanos, não é todo mundo que estrala isso. Tanto involuntário quanto voluntariamente. Então, como que toda vez que fosse numa mesa girante, ia estralar? Toda pessoa que ia estar na mesa ia ter alguém que ia estralar. Não faz o mínimo de sentido, não teria como isso. E além disso, as pessoas nessa época, galera, ficavam às vezes com as mãos em cima da mesa assim. E a mesa vibrava. Então, como que um músculo vai fazer com que a mesa vibre, né? Não faz sentido nenhum. E detalhe, que a mesa levantava, né? Tinha mesas que flutuavam. Então, assim, vamos deixar isso de lado e focar só na vibração, que isso já combate esse sistema de pensamento, essa linha de pensamento. Então, não teria como. Então, esse sistema do músculo estalante foi quebrado ao meio, tá? Esse é o meu preferido, porque eu achei ele tão fora da caixinha. Eu falei, nossa, é tão difícil pra uma pessoa acreditar num espírito, que ela prefere falar que foi um músculo que fez o barulho. Eu achei muito engraçado. Agora, eu trouxe aqui o sistema... vamos pensar aqui em outro. É legal. O sistema de alucinação. Uma outra linha de pensamento que foi utilizada para combater o espiritismo, e pode ser utilizada até hoje, tá? Atribuem que os fenômenos espíritas, né? A mesa girar, fazer o toque-toque na mesa, né? São atribuídos, né, à ilusão. Ou seja, isso não acontece de verdade. É alguma coisa que faz ali, né? Que dá essa questão que torna essa ilusão. Mas não teria como. Porque, primeiro, psicografia. Como que a psicografia vai ser uma ilusão? Chico Xavier psicografou mais de 300, 400 cartas. E como que aquilo poderia ser uma ilusão? Então, esse sistema ele já quebra, ele já cai por terra, né? Claro que na época de Kardec não tinha Chico Xavier pra gente falar sobre isso. Hoje temos, hoje falamos, né? Mas também naquela época já tinha psicografia e mesmo assim falaram isso. E agora aqui o último sistema, que eu acho legal, vamos ler. Esse é muito interessante. Eu vou trazer sistema otimista. O sistema otimista, ele consiste na linha de pensamento que o que acontece? Eles já não são materialistas, ou seja, eles não se baseiam na matéria, eles não se baseiam na negação. Ou seja, eles acreditam em algo, mas eles não querem acreditar que é um espírito que está fazendo o fenômeno ali. Eles não querem acreditar nisso. Então, eles procuram acreditar, não só num espírito, mas eles querem dar uma resposta a mais, né? O sistema otimista acreditam que só os bons espíritos se comunicam. Então, assim, eles até acreditam, eles admitem que podem ali ter um espírito, mas que é só bom espírito. Só os bons espíritos se comunicam. Sendo que a gente sabe que não é bem assim. Que existem, sim, muitos espíritos mistificadores, espíritos sombeteiros, espíritos obsessores, que querem sempre, gente, zoar, tirar onda. Então, né, se é um médium, por exemplo, que fuma, que bebe, que não está em boa vibração, vai lá psicografar, vai lá passar uma mensagem, certamente que essa mensagem vai vir de um obsessor, né? E às vezes o obsessor ele quer te iludir, então ele vai falar que ele é seu mentor, que ele é um espírito muito evoluído e que ele tá aqui para te auxiliar. E não é bem assim, né? Não passa de um obsessor. Então, assim, esse sistema otimista, ele é muito perigoso. Porque ele acaba fazendo com que a gente caia nessas ciladas dos obsessores, entendeu? Por isso que eu trouxe esse sistema aqui. Mas há muitos outros, galera. Se vocês fazem um estudo completo, gente, é gratuito, tá? Tá lá no YouTube, é só digitar Livro dos Médiuns, Espiritismo, Raiz e Estudos, tá? Aqui a gente só tá fazendo a correção da provinha que eu passei. Só isso. Então, se vocês querem mais disso, se vocês gostam, vão lá e façam o curso, tá bom? Mas tem muitos outros, como o sistema pessimista, o sistema unispírita, o sistema da alma material, aqui tem o sistema da reflexão, enfim. Foram várias linhas de pensamentos que Kardec traz, que ele notou que as pessoas preferiam acreditar do que acreditar no espiritismo. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de hoje, que foi a correção da prova. Então foi isso, tá? Terminamos aqui. No caso, igual eu falei, foram 10 perguntas, né? E aí agora terminamos. Então é isso. Me falem aí quanto vocês tiraram. Cada pergunta vale 1 ponto. Me falem se vocês tiraram 10, se tiraram 9, se tiraram 8. Não tem problema, gente. É claro que não vale nota, mas é legal vocês avaliarem como está o seu conhecimento mediante o que acabamos de estudar, tá bom? E vamos pro evangelho, tá? Deixa eu só tomar um gole de água aqui, que eu tô com sede. Quem chegou agora, vamos começar o evangelho. Pegue o seu copo de água e seja muito bem-vindo para que você possa fazer o evangelho conosco. O texto hoje é a cólera, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, ok?
Cólera é um texto muito, muito interessante. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tararão. É verdade. Top gratidão. 7. Olha, foi uma boa nota. Tirei 10. Que bom, Wanderson. Fico feliz. Lembrando que também, além dos resumos, os resumos estão, além da prova, né? Os resumos estão todos disponíveis, tá? Lá no canal. É só vocês irem lá, tá? Interessante o estudo. Sim, gente, não deixem de fazer o curso. Agora, a partir de semana que vem, entraremos na segunda parte, tá? Que é todo o desfecho do Livro dos Médiuns, que é uma aventura maravilhosa. Vi que tenho preguiça de estudar, então não fique pedindo mediunidade, porque é o mínimo que você pode fazer, Alecrim Dourado, sabe? Eu não posso pegar na tua mão e te forçar. Isso vai ser por escolha própria. Agora, se você quer focar no que interessa, se você quer alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma, não deixe de estudar. E não é só o meu estudo. Pegue o livro Nosso Lar e leia. Eu também faço estudo. Pega um outro livro espírita e leia, tá? Se você não quer fazer o livro dos médiuns, pega o livro dos espíritos, pega, sei lá, Os Mensageiros, ou Exilados por Amor, enfim, há muitos livros espíritas bons. Mas o que vocês não podem deixar de fazer é estudar, tá? Né? Se conectar com a espiritualidade, porque como que você aprende? Estudando, não adianta, né? Eu trago os vídeos e o estudo justamente para ficar mais fácil, porque eu sei que nem todo mundo gosta de ler. Eu não gosto de ler, eu não gosto, gente, sério. Já tentei de tudo, ainda tento, gostaria de gostar, mas eu não gosto muito, não. Então, eu faço de outras maneiras, né? Importante é estudar. Vou começar do zero no canal, porque comecei a seguir agora. Ótimo, amiga. Faça o curso desde o começo. Não tem tantos episódios ainda, então dá pra você fazer tranquilo. E o estudo do Nosso Lar, que eu também faço, já estamos quase finalizando, mas tem todos os vídeos lá, tá? Já estamos entrando no capítulo 43 do livro do Nosso Lar. Muito bom, inclusive. Deixa eu ver aqui. Cheguei agora. Já acabou? Não, vamos começar o Evangelho. Acabei a avaliação que eu tava fazendo aqui. E... vamos começar o Evangelho. Beleza, galerinha? Vamos lá, então. Vou fazer a prece. Quem tá chegando, pega o copo de água e vamos para um Evangelho maravilhoso, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Que assim seja. Bom, galera, o texto de hoje é a cólera, capítulo 9. Então, vamos lá, né? Vamos primeiro entender o motivo de que a gente possa ser levado à cólera. É, de fato, o orgulho. O orgulho, gente, ele é o que te mais faz ficar atrelado ao teu lado primitivo. Enquanto a caridade, a humildade, a bondade, né? São atrelados a você buscar evoluir, estar sempre evoluindo. O orgulho, o egoísmo, a cólera são atrelados ao teu lado primitivo, ao teu lado animal. Porque quem já entrou e sabe como que é no estado cólera, né? Você fica irado, você fica estressado, você parece um animal selvagem. E é por conta da maioria dos motivos que te faz você entrar no estado de cólera, no estado de ira, no estado de estresse, é o teu orgulho ferido. Então né? O ego ferido, o orgulho ferido. Então, olha só. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois. Né? Normalmente os humanos eles têm essa mania de se acharem e se julgarem superior a certas pessoas. Às vezes muitas pessoas a certas pessoas específicas. Mas a maioria dos humanos são assim. Eu sou melhor que fulano por conta disso, disso e isso. Eu sou melhor que ciclano por conta disso e daquilo. Né? Seja desde questões materiais até questões intelectuais. Por exemplo, eu sou mais inteligente que fulano. Eu sou melhor que fulano naquilo. Eu sou mais rico que fulano, então eu sou superior, né? Então, isso é tudo por conta do nosso orgulho, né? Que somos levados pelo orgulho. A ponto de não suportar uma comparação que possa vos rebaixar, né? E vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere, né? E o que acontece então? Ficais encolerizados. Então, de fato, gente, muitas pessoas elas são assim. Se você compara, se você fala que a pessoa é parecida com tal pessoa que ela não gosta, que ela não suporta, ela fica irada, ela fica irritada, porque pra ela ser comparada com aquela pessoa é tipo um xingamento. Tá. E por que você não deve e não pode se achar melhor que os outros? Porque, meu bem, alecrim dourado da sabedoria, você não é melhor que ninguém. Isso não é óbvio? Gente, perante Deus, somos todos iguais. E não tem essa. Hoje, você pode ser um pouco melhor que pessoa X,
mas essa pessoa X, ela está num outro ponto da evolução dela, então não tem que você comparar com a sua. Se você já chegou, por exemplo, eu só tô usando exemplo, no estado 8 e a pessoa está no estado 6, como que você vai comparar você com essa pessoa? Você não pode se achar melhor. Ela tá num outro momento da vida dela e você está em outro. Você se comparar, você se achar superior a essa pessoa, por exemplo, só mostra que você é tão baixa quanto ela. Entendeu? E isso só te prejudica. Essa comparação, esse orgulho excessivo, né? E, gente, o orgulho, ele é a pior coisa. Porque ele não puxa só a cólera. Ele puxa o egoísmo, ele puxa o ego, ele enche muito seu ego se você não tomar cuidado. Ele puxa o estresse, né? Então, assim, galera, o orgulho é o pior defeito que você pode ter. Se você é uma pessoa orgulhosa, comece a trabalhar isso desde já. Pelo amor de Deus. Trabalhe o seu orgulho todos os dias. Não é uma tarefa fácil. Eu já fui orgulhosa, gente. Eu era das orgulhosas. Eu nunca fui uma pessoa de me achar superior aos outros. Eu nunca tive isso. Até porque eu tinha muito problema com a autoestima. Então, o meu problema, ele era outro. Era trabalhar a minha autoestima. Mas eu tinha problema de orgulho, por exemplo, que eu não queria pedir desculpa. Eu era dessas orgulhosas idiotas, sabe? Eu não queria, por exemplo, na época eu era casada, então, por exemplo, eu brigava com meu ex-marido, eu não queria pedir desculpa, ele que tinha que vir pedir primeiro, porque senão eu não ia pedir. E olha o nível de infantilidade. Tudo bem que eu era muito nova, né? Eu tinha 16, 17 anos, mas isso é uma grande infantilidade. Que você tem que trabalhar desde cedo se você tem isso. Entendeu? Então, assim, eu não vou pedir desculpa porque ele tem que pedir desculpa primeiro. Não! Principalmente, por exemplo, no meu caso, que era um relacionamento. Se você tá num relacionamento, é um conjunto. Você não tem essa de que, tipo assim, você é melhor que ele, então ele que vai ter que vir pedir desculpa. Isso é a coisa mais ridícula. E não é só isso, tá, gente? Há vários orgulhos. Há vários orgulhos. Por exemplo, eu não vou fazer tal coisa porque o meu orgulho não permite. Tem muita gente que fala isso, tá? Tipo, eu não vou fazer isso porque isso vai ferir meu orgulho. Eu não vou ir atrás porque isso vai ferir meu orgulho. Sabe? E pra que você vai ficar alimentando isso? Pra que você tem que furar o teu orgulho? É isso que você tem que fazer. Você tem que furar e acabar com isso. Por que você se sente tão orgulhoso desse jeito? Que diferença vai fazer? Você vai ser inferior se você fizer tal coisa? Claro que não. Então, assim, galera, eu sei que esse texto ele fala sobre a cólera. Mas o que leva à cólera, na maioria das vezes, é o orgulho. E o orgulho, ele não leva só à cólera, né? Não é só de cólera que vive o homem. O homem também vive de inveja, de egoísmo, de ganância. Então, assim, temos que abordar, sim, o orgulho. Pois ele, de fato, ele está muito presente nas nossas vidas. E temos que buscar trabalhar, né? Sempre. E aí é o que entra aqui na segunda parte desse evangelho que vamos ler aqui, ó. Procurai a origem desses excessos de demência passageira, que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontreis quase sempre por base do orgulho ferido. Então, assim, se você entrar em cólera, ficar estressado, ficar mal, ficar sentindo que teu orgulho tá ferido, vá a fundo, descubra o porquê, o que te levou, qual foi o contexto da situação, o que fez, o que fizeram, que fez com que você entrasse naquele estado de cólera, de estresse, de ira, né, e se sentiu tão mal desse jeito. Gente, pra você achar um problema, você tem que achar o que do problema, entendeu? E isso em qualquer questão. Esses tempos mesmo, eu não sei o que eu tava mal. Deixa eu tentar lembrar pra contar pra vocês. Eu tava mal por alguma coisa, e aí eu comecei a analisar a situação que me levou a ficar mal por essa coisa. Eu não lembro exatamente, senão eu até falava, gente, que realmente não lembro. E aí eu comecei a analisar, eu falei, bom, aconteceu isso e isso. E essas duas coisas me deixaram dessa forma. Então, se eu não quero mais me ficar dessa forma, o que essas duas coisas estão me incomodando? Eu comecei sabe, gente, é uma questão de observar a si mesmo. Como que você quer melhorar, quer evoluir, se você não observa os seus próprios atos, os seus próprios pensamentos? Vocês têm que parar de ser escravo de si mesmo. Vocês são escravos e alienados da mente de vocês. Porque a minha mente, eu comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar preocupada e eu não consegui controlar, fiquei nervosa e explodiu. Nossa, eu já escutei tanto isso. Eu fiquei muito estressada, joguei tudo pro ar, comecei a quebrar copo, quebrar prato. Xinguei todos eles porque eu fiquei nervosa. Você tá errada, ou você tá errado, isso não se faz. Você não pode ficar sendo refém dos seus sentimentos e das suas emoções. Para de ser um Zé Ruela, mano. Pelo amor de Deus. Não pode ser assim. Você é um ser racional, você é um espírito, você é inteligente. Você acha que seu espírito faria uma barbaridade dessa?
Pelo amor de Deus, né? Vamos pensar um pouquinho antes de fazer. Eu fiquei nervosa, eu pedi demissão, saí lá batendo pé, porque eu não sou obrigada a passar por aquilo. Tá bom, você também talvez não seja obrigada mesmo a passar por aquilo, mas a sua responsabilidade é lidar com isso da melhor maneira possível. Eu não quis que ele fizesse isso, ele foi lá e fez, aí eu fui lá, joguei. Gente, eu vejo cada coisa na internet que é tudo por conta de orgulho. A pessoa briga com o namorado ou com a namorada, joga as coisas dele fora, quebra as coisas dele fora, que não sei o que lá. Briga não sei o que lá, quebra, joga fora, faz isso, faz aquilo, sai gritando. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. E gente, eu era assim, tá? Eu era de brigar, de bater boca real, porque assim, eu sou leonina. Então assim, eu não gosto de ficar quieta, entendeu? Eu gosto de falar. Só que hoje eu falo, entendeu? Com educação, respirando fundo, não gritando. Você pode expor a tua opinião. Não pensem, gente, que vocês não devem mais expor, que a pessoa deve pisar em você, você deve ficar, pode pisar em mim, Claro que não, claro que não. Se tem uma discussão, se tem algo que você não concorda, claro que você deve falar e você deve falar o porquê e tudo mais. Mas é aí que está, você não deve entrar em cólera por isso, você não deve ficar estressado, né? Claro que às vezes o estresse ele é inevitável, a gente fica nervoso, né? Eu entendo, eu também sou assim. Mas assim, eu tô falando o estado cólero, de jogar tudo pra cima, de ficar nervosa, de xingar, entendeu? Não tem que se rebaixar nesse nível, porque isso só vai te prejudicar, prejudica a tua saúde mental, prejudica a sua... Gente, quando eu brigava desse jeito, né, eu era extremamente magra. Eu lembro, pra quem não sabe, eu era fumante, né, então quando eu ficava nervosa, assim, em estado cólerico, que eu jogava tudo pra cima e começava a xingar, gente, eu fumava um maço de cigarro em, tipo assim, 30 minutos. Eu ficava muito nervosa, e aí eu começava a fumar, e começava a xingar, e começava a falar. Então, olha, tudo isso prejudicou minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde física por 5 minutos de cólera, por 5 minutos de estresse, de nervosismo, que não... Às vezes você nunca... Na verdade, na maioria das vezes, você nunca chega na solução. Já perceberam isso? Que se você fica num estado de estresse, num estado cólerico, você não encontra a solução do problema. Agora, se você respira fundo, né? Eu sei, gente, que é difícil, eu sou uma pessoa impossível, eu entendo vocês, tá? Eu entendo vocês. Mas respire fundo, conta até 1000. Ou hoje em dia, eu faço isso. Eu deixo pra resolver as coisas depois. Então, por exemplo, eu briguei com uma pessoa. Quer dizer, eu não concordo com a pessoa e aí a gente chamou e começou meio que querer entrar numa discussão. A gente, né? Quando eu percebo isso, eu falo, bom, não vai adiantar. Então, assim, vamos conversar depois, quando todo mundo estiver calmo, entendeu? Não vai morrer por causa disso. Sabe o que eu faço, gente? Vocês querem mesmo saber o que eu faço? Eu vou dormir. Eu juro por Deus, cara. Se eu sinto isso, que tipo assim, quero começar a brigar, alguma coisa, eu vou dormir. Eu vou dormir, que passa. Quando eu acordo, eu estou calminha. Entendeu? Aí eu vou lá, converso, resolvo na mesma hora, tá tudo certo. Porque eu não vou ceder pra cólera, eu não vou voltar ao meu estado primitivo, eu não vou me permitir aparecer um animal raivoso. Porque gente, analisem, é sério, vocês verem animais brigando e uma pessoa em cólera, brigando, quebrando copo, xingando a mãe do outro, parece um animal, parece um ser selvagem, é um primata. Então, assim, não sejam isso, pelo amor de Deus, se controlem o ego de vocês, controlem o orgulho, saibam o motivo que levam vocês a entrarem nesse desequilíbrio, tá? Nesse desequilíbrio de estresse, de nervosismo, analisem os pontos, observem a si mesmos, vocês precisam fazer mais isso, sejam mais observadores de si próprios, pois isso vai ajudar vocês, tá? A resolver essas questões, tá? Além disso, galera, olha só que legal. Todas as virtudes e todos os vícios são próprios da natureza do espírito. Ou seja, tudo que você traz de qualidade e de defeito é do seu espírito. O meu corpo ele não faz nada. Essa bochecha, esse cabelo, ele não é nada. Ele não me deixa com raiva. Ele, tipo assim, ele não é o que é o causador de raiva. Todas as virtudes, todas as qualidades e defeitos, eles vêm do meu espírito. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa cólerica, que eu era, com 15 anos, pelo amor de Deus, eu era aquelas que se tivesse que bater na boca na rua, eu batia. Juro por Deus, era uma vergonha do caramba. Hoje em dia que eu olho isso, falo, que vergonha, nunca mais. Mas isso era um defeito do meu espírito. E que, graças a Deus, eu consegui resolver hoje. Por quê? Porque eu me esforcei. Então, assim, todas as qualidades
que vem, né? Todas as qualidades e defeitos são do seu espírito. As qualidades você pode expandir mais ainda. Aproveite, faça isso. Se você é uma pessoa bondosa, seja mais bondosa ainda, né? Busque se dedicar, a aumentar, a melhorar. Enfim, expanda suas qualidades. Agora, os defeitos, você tem que trabalhar para não ter mais esses defeitos. Por quê? Você não vai resolver isso nessa vida, né? Então, meu bem, você vai reencarnar de novo. Enquanto você não resolve o que você sabe que é um defeito seu, que é um defeito que você traz aí, ó, de outras vidas, você vai reencarnar, meu bem. Então, Alecrim Dourado, você quer reencarnar mais? Você quer continuar reencarnando? Eu acho que não, porque todo mundo aqui que eu saiba quer ser um espírito evoluído, quer um dia chegar aí aos pés de Chico Xavier. E vamos! Mas algumas pessoas podem demorar mais e outras menos. Então, não demore. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, trabalhe seu orgulho. Se é uma pessoa egoísta, trabalhe teu egoísmo. Se você é uma pessoa gananciosa, trabalhe a tua ganância. Se você é uma pessoa cólerica, trabalhe a sua cólera. Porque isso tudo, gente, é reflexo do nosso espírito. Então, se a gente trabalha isso e melhora os defeitos, ponto. Resolvemos, não vamos ter que ficar carregando isso para as outras vidas. Então, pelo amor de Deus, façam isso, tá? Pelo amor de Deus, façam isso. Além disso, o homem apenas, aqui ele tá falando, tá? O homem apenas permanece vicioso porque assim o quer. Então, não tenha... Ai, peraí, só arrumar minha perna que tá dormindo. Ai. Não fique com essa desculpinha de que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se você gosta de mim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Porque eu sou assim. E eu não vou mudar. Então, meu bem, você vai continuar reencarnando e você vai continuar cheio de defeito ou cheia de defeito. Porque isso não é resposta para dar para uma questão que você sabe que é um defeito seu. Isso é orgulho. Gente, a pessoa que fala que eu sou assim e não vou mudar é a pessoa orgulhosa. A pessoa que fala, você casou comigo desse jeito, você vai ter que me aceitar até o fim, é orgulhosa, tá? Então, assim, o homem, vou ler mais uma vez que não sou eu que tô falando, galera, tá aqui no Evangelho, tá aqui no Evangelho. O homem que apenas permanece vicioso porque quer. Então, se você quer continuar sendo egoísta, orgulhosa, tendo qualquer tipo de vício, qualquer coisa em cólera, é porque você quer. E você vai ficar reencarnando até você aprender a lidar com isso. Mais cedo ou mais tarde você aprende a lidar, né? Porque as pessoas evoluem. Graças a Deus é tão perfeito que dá essa oportunidade para que a gente possa evoluir. Então um dia, meu bem, você vai ser um Chico Xavier. Um dia eu vou ser um Chico Xavier. Daqui muito tempo, mas seremos. Mas então assim, por que não adiantamos isso? Né? O filme Nosso Lar mesmo, 2 aí, que tava todo mundo falando do filme, fala disso. Nessa tua existência atual, ou você pode dar um salto quântico, ou seja, tu pode dar um pulo muito grande na tua evolução, se você se esforçar e se dedicar, ou você pode ficar paradinha aí no mesmo lugar, querida. O que você vai querer, hein? Eu quero dar um salto quântico. Eu quero chegar no plano espiritual como vencedora. É fácil? Não é fácil. Igual eu falei, gente. Eu era uma pessoa extremamente nervosa. Tudo isso que eu falei aqui pra vocês, eu também falava. Eu falava pro meu ex-marido. Eu falava, você tem que me aceitar porque eu sou assim. Eu era uma pessoa extremamente possessiva, ciumenta. Eu era a leonina no lado negativo. Hoje eu sou a leonina do lado positivo, né? Porque tem os polos, né? Eu era só a leonina no meu lado sombra. Hoje eu sou a leonina no lado luz. Então, assim... eu era possessiva, eu era ciumenta, eu era orgulhosa, eu era chata, eu era insuportável. Eu não sei nem como eu me suportei por tanto tempo da minha vida até eu mudar. Mas, graças a Deus, eu despertei e quis mudar, né? Então, façam isso. Mudem. Busquem. Mas Vicky, é tão difícil assim. Não é fácil, gente. Não é fácil, porque não é assim mudar do dia pra noite. É um processo. Então... embarquem nesse processo e curtam esta jornada maravilhosa, porque é maravilhoso mesmo. É tão legal hoje saber que eu tenho controle de certas coisas que antigamente eu não tinha. É sério, me dá orgulho de mim mesma. Quando acontece uma situação que eu lembro que eu ficaria extremamente nervosa se eu não tivesse evoluído, e aí eu fiquei calma e tranquila, eu fico tão feliz. E mesmo que eu tenha ficado nervosa, assim, um pouco ficado ansiosa, eu mantive a calma, eu respirei fundo, eu fui dormir, entendeu? Eu não me deixei levar pelas minhas emoções. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, assim, tenha orgulho das pequenas conquistas que você tem. Se você era uma pessoa que quebrava copo, xingava a mãe dos outros, e hoje em dia você já não faz mais isso, ótimo, parabéns. Mas você ainda fica nervoso e fica, né, extremamente estressado, continue se esforçando, entendeu? É aí que vocês têm que entender.
Comemore as pequenas conquistas, mas não desistam não parem de ir atrás, entendeu? Continue sempre melhorando, beleza? Vou fazer aqui o encerramento do evangelho e vocês podem tomar o copo de água, tá? Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o evangelho. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Galera, lembrando que essa live aqui de hoje, ela vai pro canal dos estudos, porque hoje fizemos o estudo do Livro dos Médiuns ao vivo. Mais uma vez, galera, canal Espiritismo Raiz Estudos. Lá está o meu curso do livro Nosso Lar e o meu curso do Livro dos Médiuns, beleza? O curso do Nosso Lar estamos quase acabando e o curso do Livro dos Médiuns começando. Terminamos a primeira parte, vamos entrar na segunda parte. Comentem se vocês gostaram do evangelho, o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Porque eu quero muito saber. Ai, que sede. Ai, Deus. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Eu tenho ansiedade e quando alguém grita comigo ou briga comigo perto de mim, começo a chorar. Então, se você reconhece isso, né? E claro que não é uma coisa legal, porque, né, às vezes é algo que, né, que não precisava chorar, busque trabalhar isso. Gente, eu sou uma manteiga derretida, tá? Eu choro por tudo. Se eu não me controlo, eu fico totalmente nervosa e eu também começo a chorar. Eu sou assim. E hoje em dia eu controlei, hoje em dia eu melhorei bastante. Hoje em dia eu já não choro por qualquer coisa. Mas eu sou muito preocupada. Então, por exemplo, se uma pessoa ficar brava comigo, principalmente uma pessoa que eu gosto, eu tenho esse defeito, gente, que eu estou trabalhando pra melhorar. Melhorei já, mas ainda falta melhorar. E eu reconheço isso. Eu tenho a mania, contar pra vocês, que, por exemplo, se eu faço eu faço uma coisa que eu não deveria fazer pra uma pessoa que eu gosto, eu fico me culpando. Eu fico tipo assim, por que eu sou idiota? Por que eu fiz isso? Eu sou muito burra. E aí eu fico me inferiorizando, sabe? Me diminuindo. Sendo que foi um erro, às vezes, comum. Tipo, às vezes eu esqueci alguma coisa, ou não fiz alguma coisa. A pessoa vai lá e fala que eu não fiz, ou que eu não coisei, e aí eu fico chateada, porque eu fico me culpando, sabe? Mas isso é só mudar. Tipo assim, se eu não deixei de fazer tal coisa, é só começar a fazer, entendeu? Não é uma coisa que eu tenho que me culpar pelo resto da minha vida. E aí eu fico me culpando e fico pedindo desculpa pra pessoa. Tipo, me desculpa, por favor, eu não vou mais fazer isso, sabe? É muito ruim. Ai, coceira no nariz. Ai. Evangelho maravilhoso, gratidão. Vamos ver aqui. Top, gratidão, gostei. Gratidão, Vic, maravilhoso. Maravilhão, gratidão, top demais, gostei muito. É verdade, só tenho gratidão, pois evolui muito com a doutrina. Que bom. Muitas lições valiosas para nossas vidas. Eu já saí de um emprego por conta de não aceitar as coisas que estavam acontecendo. Eu também, galera, o tanto que eu já saí de emprego porque eu não gostava de tal situação e aí eu pegava e falava, quer saber, que se dane, saía fora porque eu ficava nervosa. Gente, eu já bati boca. Tem uma menina, eu lembro até hoje, eu trabalhei numa papelaria. Nossa, essa época tava muito difícil, porque assim, gente, eu tava muito obsediada. E os obsessores, eles queriam fazer de tudo que eu não trabalhasse, que eu não tivesse uma vida normal, e sim que eu fosse pra rua mesmo, sabe? Então, assim, e ficasse só nas drogas, né? Só fazendo as coisas que eu já fazia, mas eu fazia com menor frequência. Então, eu trabalhei 3 meses nessa papelaria, e tinha uma menina lá, que ela pegou, assim, tipo, obviamente eu sei hoje em dia que ela foi influenciada por um obsessor. Porque senão não teria, porque eu não fazia nada. Simplesmente eu entrava lá, fazia meu serviço e ia embora. É claro que eu tinha meus erros, como todo mundo, principalmente porque eu tenho TDAH, então eu tenho, assim, sabe, às vezes meu cérebro, ele não funciona tanto como deveria, mas ela pegou pra Cris pra me zoar, entendeu? E, tipo, ela ficava, às vezes eu não fazia chapinha, por exemplo, e chegava com o meu cabelo todo ondulado, e uma vez ela chegou e falou, ai, você tomou choque antes de vir pra cá? Ela virou pra mim e falou desse jeito, vocês acreditam? E hoje em dia, gente, eu nem ligaria. Por quê? Porque eu sou bem resolvida comigo mesma. Aí que tá, entendeu? Uma coisa dessa não pode te incomodar. Ah, você tomou choque hoje? Que se dane, tomei sim, e daí? Hoje em dia, eu sei lidar com essas coisas. Então, assim, uma pessoa chega pra mim e faz piadinha de mau gosto, gente, eu sei que existe humanos assim. Os humanos, eles não gostam de ver gente que tá ali evoluindo, que tá ali feliz. Os humanos, eles não gostam disso, principalmente quando eles são influenciados pelos obsessores. Então, assim, eu sei que muitos de vocês já escutaram piadinhas sem graças.
E nessa época eu não aceitava. Então ela falava pra mim que eu tinha tomado choque, eu ficava super nervosa. E uma vez eu bati boca com ela na frente de cliente, não tem nem aí, meti o louco e bati. Só que isso foi ruim, porque isso não me ajudou em nada, entendeu? Depois, gente, passou muito tempo. Aí eu fui morar na rua, casei, separei, enfim. Passou, tipo assim, anos. São uns 2, 3 anos. Aí eu arrumei outro emprego. Eu virei garçonete. Nessa época eu estava com o cabelo curtinho e tudo mais. E aí, gente, eu não lembro o que eles falaram pra mim. Mas uma outra menina também desse lugar de restaurante me zoou. E nessa época eu já tinha virado espírita. Quando ela me zoou, eu dei tanta risada, eu falei, nossa, eu concordo com você, eu também acho isso. E comecei a rir, porque, tipo assim, já não me afetava mais aquilo. Por mais que eu soubesse que ela tinha feito na maldade. Só que eu já tinha dentro de mim que se ela tá fazendo isso é porque ela tem uma insegurança com ela mesma. E eu não vou deixar, entendeu? Eu não tenho essa insegurança comigo e tá tudo certo. Se ela tem com ela, beleza. E eu ainda fazia questão de elogiar ela. Direto eu via, falava, elogiava alguma coisa. Eu tenho essa regra, gente. Eu sempre elogio as pessoas. Porque eu acho que um elogio ele muda a diferença, entendeu? Se uma pessoa chega pra mim e fala, nossa, achei tão bonito, sei lá, seu óculos, achei tão bonito, sei lá, seu cabelo. Eu fico tão feliz e eu penso nisso. Então, gente, é sério, é regra, é uma regra que eu sigo. Todas as pessoas que eu conheço ou que eu converso, eu vou elogiar em alguma coisa. Ai, achei lindo seu anel. Ai, achei lindo sua unha. Ai, achei lindo sua maquiagem. Alguma coisa que eu achar mesmo bonita, eu vou elogiar a pessoa. Eu faço isso, tá? E porque eu gosto, eu acho legal as pessoas felizes e sorrindo por uma coisa que elas pensam que ninguém ia reparar, sabe? E repararam, porque é legal isso, sabe? Faz bem. É melhor pra mim até do que pra elas. Eu me sinto, acho que é mais feliz do que elas quando eu vejo elas sorrindo. E aí essa menina me zoou e eu dei tanta risada e, tipo, ela ficou tão desconcertada, tipo assim, nossa, eu fui tentar zoar ela e ela nem ligou, tá ligado? É isso que vocês têm que fazer, ser bem resolvidos. Ai. Só é um pouco difícil porque depende da atitude do outro. Se vem gritando, a energia negativa nos atinge e acabamos gritando também. Sim, eu entendo isso, porque eu também sou uma pessoa, igual eu falei, eu sou leonina, gente. Então, assim, quando alguém vai brigar e começa a querer gritar pra um leonino, tipo assim, pô, eu sou leão, sabe? É óbvio que se eu quiser eu vou gritar e vou gritar muito mais alto e fazer muito mais escândalo. Mas aí você perde razão, porque você ficou nervosa com a pessoa, porque a pessoa gritou com você. E aí você vai lá e vai gritar? Tipo assim, que sem noção do caramba. Quem que é você pra reclamar então, entendeu? Então é algo que a gente tem que trabalhar mesmo, se esforçar. Muito bom, Vicky. Muito bom e esclarecedor o estudo do evangelho de hoje. Vicky, com quantos anos você parou de fumar cigarro? Eu parei de fumar cigarro com 18 anos. Eu comecei com 14 e parei com 18. O que você acha de pessoas que seguem páginas espíritas e ficam zombando de postagens que algumas pessoas postam? Eu acho que é uma pessoa totalmente baixa vibração e que não tem absolutamente nada melhor para fazer da vida. Galera, isso não é só pra página espírita. Vocês já viram gente bem resolvida fazendo, assim, sabe? Zombando, diminuindo, fazendo comentários inapropriados em postagem das pessoas? Gente bem resolvida não faz isso. Hater que faz isso é só gente mal resolvida e infeliz. Então, assim, dá dó, né? Eu sinto pena, na verdade. Pequenas coisas podem ser muita lição e ensinamentos. Eu amo elogiar as pessoas e é tão verdadeiro e percebo que as pessoas se sentem bem com elogios. Eu também, eu adoro, gente. Eu me sinto muito bem fazendo isso, sabe? E não é uma mentira, não é uma forçação de barra. Eu faço isso porque, de fato, eu achei aquilo bonito. Se eu não ver nada que eu achei atraente, achei bonito, eu não vou falar nada. Mas é difícil porque cada pessoa tem um jeitinho tão único. Então, às vezes, a pessoa tem, sei lá, ela tá com um brinco diferente, eu vou elogiar aquilo, entendeu? Mas eu sempre faço questão de elogiar alguma coisa. Eu acho legal. E eu acho importante, porque gentileza gera gentileza. Então, aquilo, um elogio que às vezes é tão pequeno, a pessoa ficou tão feliz que ela vai mudar a forma que ela vai levar o dia dela, ela vai sorrir mais, entendeu? Isso faz bem, gente. Faz bem. Porque eu sei, quando uma pessoa me elogia, eu fico tão feliz, eu fico, nossa, a pessoa, pô, reparou em mim. Eu vou ficar feliz com isso. Claro, ninguém gosta de receber xingamento, todo mundo gosta de receber elogio. Então, assim, claro que a gente não pode dar tanta atenção pra isso, né? Querer sempre ir atrás do elogio. Mas um elogiozinho ou outro faz bem, é legal. Paciência é uma virtude, de fato, gata. E eu estou melhorando, viu? Porque eu não sou uma pessoa tão paciente.
Vi que o jejum é importante para a espiritualidade. Na real, gente, o jejum ele é importante para a tua vida mesmo em si, para o teu corpo físico. Porque quando você faz jejum, para quem não sabe, eu já fiz jejum até de 48 horas, ou até quase, eu não lembro exatamente quanto, mas foi mais de 24 horas. E ele fez bem porque ele renova todas as nossas células. Então ele faz com que a gente se sinta muito bem e muito feliz. Tá? Para a espiritualidade em si, é legal. Sim, claro que vai ajudar. Você vai estar mais saudável, você vai estar melhor. Né? Então, obviamente, sua vibração ela vai ficar um pouco mais alta, porque você vai se sentir melhor. Mas assim, não é igual essas coisas que tem muitas religiões que falam que o jejum tem que fazer aquele jejum de sei lá quantos dias e tudo mais. Tá? Ai, galera, é isso, gente. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Possam fazer aí, que senão eu vou encerrar. A água é tão bom. Nossa, que delícia. Vou elogiar você agora pra ficar feliz. Você tá bonita, Vicky, como sempre. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. É igual o fato de você cumprimentar as pessoas na rua. Eu tenho esse hábito e vejo que muitas pessoas se surpreendem e se sentem felizes com um simples sorriso. Total, gente, eu também sou assim. Eu acho que bom dia, boa noite, boa tarde deveria ser, tipo assim, tão natural. Porque pra mim é algo tão normal, eu acho que, tipo assim, não é mais que a minha obrigação, sabe? Tipo assim, bom dia, a pessoa me fala bom dia, eu não vou retribuir. Ou eu falo, a pessoa não vai retribuir, tipo assim, não é óbvio isso? Tipo assim, que mundo que a gente vive que isso não é óbvio? Pra mim é muito óbvio. Mas eu percebi que não é óbvio para as pessoas. As pessoas não gostam de bom dia, boa noite, boa tarde, elas ignoram muitas vezes. Mas quem gosta fica surpreso mesmo. E é legal, tem que ser educado. A gente tem que ser educado com as pessoas, com os funcionários. Quando você vai e você trata bem um funcionário, você deixa exemplo, entendeu? Porque as pessoas reparam. Os humanos, eles são assim. Os humanos, eles amam observar outros humanos. Então é importante você fazer sua parte. Como cidadão de bem. Você não é um cidadão de bem? Então... eu fiz uma vez jejum de 3 dias, ótimo. Isso é muito bom. Obrigada, boa noite pra vocês, boa noite. Onde ver de 0 a 10 em evolução que vocês estavam falando? Como assim, 0 a 10? Não entendi essa pergunta. Do que você tá falando? Nem eu entendi. Ai, tô ficando sem energia já. Eu acho que é isso, galera. Eu vou finalizar a live, né? Já fizemos o estudo, já fizemos o evangelho. Lembrando que essa live ela vai ficar salva e ela também vai pro canal Espiritismo Raiz Estudos, porque ela, né, teve ali, foi composto pela avaliação que fizemos hoje, tá bom?